Fala, minha gente. Pessoal, essa questão que eu vou resolver agora com vocês é uma questão que caiu na prova da Covest, uma questão que eu julgo ser bastante difícil, principalmente porque ela não envolve só a conta do campo elétrico em si, mas ela envolve uma geometria que o estudante precisa estar ligado para resolver esse problema. Então, dito isso, se liga aí na resolução da questão, deixa eu dar uma diminuída aqui. Vamos fazer a leitura, marcar as palavras-chave e ir anotando os dados, tá bom? Então lá vai. A questão diz assim: duas cargas pontiformes. Primeiro, gente, é sempre bom a gente entender essa linguagem para que a gente não faça apenas uma questão e não entenda o que ela está querendo dizer. Quando a questão diz para a gente que a carga é pontiforme, pontiforme quer dizer forma de ponta, quer dizer que as dimensões desse condutor, as dimensões dessa carga são desprezíveis. A gente não está levando em consideração o tamanho dela. Toda a carga está concentrada em um ponto, ok? Diegão, poderia ser que a questão fosse de uma carga não pontiforme, fosse um corpo que a gente chama de extenso? Poderia, mas não é o caso dessa questão, ok? Aí continuando a questão diz assim: no vácuo, gente, quando a questão diz pra gente o local onde a carga está, é exatamente para te dizer o valor da constante eletrostática, que aliás, você vai fazer a leitura da questão comigo e vai ver que a questão não te dá o valor de K. Mas por quê? Porque nessa prova especificamente, que era a prova da Covest, os valores constantes, no caso da constante eletrostática do vácuo, vinham no início da prova, como você encontra, por exemplo, na prova do vestibular seriado de Pernambuco. Ok? Então, no início da prova do vestibular seriado, tem as informações que são constantes. Então, o K aí não vai aparecer, mas já eu te dou o valor do K para você ficar sabendo quanto é o valor da constante eletrostática no vácuo, que é o valor mais utilizado. Aí ele diz assim: duas cargas de mesmo valor, 125 microcoulomb. Outra coisa que é importante é o prefixo. No caso, o prefixo micro está dizendo para a gente que esse valor, 125, vai estar dividido por 1 milhão. 1 milhão. Ou seja, vai ter 125 dividido por 1 milhão. Só que 1 milhão tem 6 zeros. Então isso é a mesma coisa que 125 dividido por 10 a sexta, que é a mesma coisa que 125 vezes 10 a menos 6. Então é muito importante você saber o que o prefixo está querendo te informar, tá bom? Então 125 vezes 10 a menos 6 coulombs. E de sinais opostos. Então, olha, a gente está vendo aí na figura, mas a questão está dizendo que os sinais são opostos. Olha, enquanto uma carga é negativa, a outra é positiva, e isso vai ser importante porque campo elétrico é um vetor, eu preciso saber para onde é que está a orientação do campo elétrico. Se esse campo elétrico é um campo elétrico de aproximação, se é um campo elétrico de afastamento. Aí ele diz assim: geram campos elétricos no ponto P. Então perceba que ele está falando que tudo vai acontecer aqui no ponto P, tá bom, gente? É um ponto P no espaço qualquer. Não está dizendo que tem uma carga nesse ponto P, não tem nada ali no ponto P. É um ponto no espaço. Que esse ponto no espaço ele vai sofrer uma alteração devido à presença dessas duas cargas. Cada uma delas vai gerar um campo e nisso vai gerar um campo elétrico resultante. Aí a questão diz assim: qual é o módulo do vetor campo elétrico resultante em P em unidades de 10 a sétima newtons por coulomb? Então, o comando da questão foi dado: qual é o módulo do vetor campo elétrico resultante? E esse termo resultante é porque, nesse caso, campo elétrico vai ser gerado por uma carga. Se eu chamar essa carga aqui de A e essa daqui de B, então vai ter o campo elétrico gerado por A, o campo elétrico gerado por B, e o que a gente vai fazer? Calcular o campo elétrico resultante, tá bom, gente? Então, olha, primeira coisa que eu faço, que eu acho não, tenho certeza que é importante, é você saber as informações numéricas, não é? Então, o valor de Q, olha, o valor de Q A, assim como o valor de QB em módulo, então deixa eu botar aqui, tem o mesmo valor, só que uma carga é positiva, a outra é negativa, mas em módulo os dois são iguais, né? Vale 125 microcoulombs, 125 vezes 10 a menos 6, já eu boto 10 a menos 6, tá bom? Outra coisa que é importante é o valor do K, como eu lhe disse, a questão não te deu o valor do K, porque essa informação vinha no início da prova, mas vale 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Então esse é o valor do K. E a pergunta, amores, é quanto vale o campo elétrico resultante nesse caso, né? O campo elétrico que é
o resultado vetorial do campo elétrico gerado por A e o campo elétrico gerado por B, só que ele quer em unidade de 10⁷ Newton por Coulomb. Deixa eu te adiantar uma coisinha aí, uma informação só por curiosidade, tá bom? Essa foi uma questão da segunda fase federal. Para quem não sabe, a antiga segunda fase federal era assim. Você na segunda fase, você tinha que fazer uma conta e não tinha alternativa. Então você teria que encontrar a resposta, né, um número, e ir lá marcar no gabarito. Então eu coloquei aí o gabarito para você saber, né, para a gente fazer a continha e encontrar uma resposta. Mas, na verdade, essa questão que era da segunda fase, ela não tinha gabarito. Tranquilo, gente? Então vamos ver quanto é que vai dar isso aí. Então, a primeira coisa que eu fiz, pessoal, foi o seguinte. A gente pegou, eu fiz aqui ó, a ilustração do desenho do que está sendo mostrado aí na questão para a gente poder resolver esse problema, tá bom? Então a primeira coisinha é essa daí. E aí, mais uma vez, chamando esse cara aqui de A e chamando esse cara aqui de B, e sabendo os sinais de A e de B, então o que a gente vai fazer agora, gente, é determinar para onde aponta o vetor gerado pela carga A, então seria o campo elétrico gerado por A, e para onde aponta o campo elétrico gerado por B. Gente, não basta saber calcular o campo elétrico. A gente tem que lembrar que campo elétrico é uma grandeza vetorial. Tem módulo, que a gente sabe calcular, né? Como é que se calcula o módulo do campo elétrico? O campo elétrico é calculado assim, olha. É a constante eletrostática vezes o módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. Então o módulo não é o problema. O problema maior aí que muitos estudantes enfrentam é a questão vetorial. Então por isso que eu quero chamar bem muito a sua atenção para isso. Sobre o cálculo, já a gente faz. Tranquilo? Então deixa essa informação aqui do módulo, vou deixar aqui em stand-by, olha, para depois a gente poder dar uma avaliada, tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é o seguinte, veja. Para a gente determinar o sentido do campo elétrico gerado por A e o sentido do campo elétrico gerado por B, então vamos primeiro fazer assim, ó. Vamos ligar uma linha pontilhada da linha que une a carga até o ponto que estamos avaliando. Então, da linha que une a carga A até o ponto P. Da mesma forma, vamos ligar uma linha pontilhada da linha que une a carga B até o ponto P. Então está aí ligado para a gente poder determinar essa distância aí, ok? E agora vamos para a parte conceitual. Nós temos uma carga que é negativa e uma que é positiva. E aí a teoria do tema nos diz o seguinte, que por definição, carga elétrica positiva gera um campo de afastamento, enquanto carga elétrica negativa gera um campo de aproximação. Cuidado para não confundir as linguagens aproximação e afastamento com atração e repulsão. Atração e repulsão são linguagens que usamos para força. Então, uma força pode atrair, uma força pode repelir. Agora, aqui a gente não está falando de atrair nada nem repelir nada, porque é um campo elétrico e não a força. Então, no caso da carga elétrica A, como ela é negativa, carga negativa gera um campo de aproximação. Então, gente, olha o vetor campo elétrico no ponto P, para onde é que vai apontar? O campo elétrico no ponto P vai apontar para cá, ó, se aproximando da carga A, sacou? Por quê? Porque a carga A é uma carga negativa e carga negativa gera um campo de aproximação. Tranquilo? Então esse daqui seria o campo elétrico gerado pela carga A. Então vou chamar assim, ó, EA. Já o campo elétrico gerado pela carga B, pessoal, é um campo elétrico de afastamento, olha. É um campo elétrico de afastamento. Da linha que une a carga ao ponto, olha, é como se o campo elétrico fosse assim, ó, se afastando da carga B, ok, gente? Então está aí o vetor campo elétrico gerado por B. O campo elétrico gerado por B, então vou botar aqui, ó, é B. E aí vem um detalhe. Como é que a gente vai fazer para determinar agora o valor do campo elétrico resultante? Pessoal, se a questão tivesse me dado alguma forma para eu determinar esse ângulo daqui, ó, aí eu teria resolvido esse problema usando a lei dos cossenos. Então eu ia fazer uma linha pontilhada paralela a B, uma linha pontilhada paralela a A, e ia botar meu vetor resultante, olha, apontando
da interseção das origens até a interseção das linhas pontilhadas, estaria aqui o campo resultante gerado por esses dois campos, o campo de A e de B. Seria bem tranquilo, né? Caso a questão me desse esse ângulo. Só que a questão não me deu esse ângulo. Então, por conta disso, olha a saída que nós vamos ter que ter aqui para a resolução do problema. E repito, considero esse problema um problema de natureza difícil. Realmente é uma questão um pouco mais elaborada, ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu vou chamar esse ângulo daqui, ó, de θ. E aí, pessoal, eu vou pegar esse campo elétrico de A, vou pegar o campo elétrico de B e vou decompor esses campos elétricos. Então, decompor no campo elétrico de A, eu vou botar, ó, amarelinho assim. Deixa eu botar aqui, deixa eu botar de outra cor, deixa eu botar roxinho, pronto. Tá aí o campo elétrico gerado por A, eu vou botar a componente vertical desse campo elétrico aqui, ó, para cima. Ok, gente? A componente vertical desse campo elétrico aqui para cima. E a componente horizontal desse campo elétrico para a esquerda. Então, por conta do plano cartesiano, né? Nós teríamos então o campo A na direção Y e o campo em A na direção X. Tranquilo? Sei que você já está olhando dizendo, poxa, que questão difícil. Realmente ela é uma questão um pouco mais difícil. E aí, de verde eu vou colocar, então, a componente vertical do campo de B, para destacar aqui, diferenciar, e a componente horizontal aqui do campo de B. Ok, gente? Então, ó, deixa eu trazer esse campo de B para cá. E aí nós temos, então, o campo EB na direção Y e o EB na direção X. Então, gente, um detalhe importante agora para a gente ganhar tempo na resolução do problema. Você já está vendo que a questão é um pouco mais complexa mesmo. Então, agora vamos se ligar num detalhe. Veja só. A gente sabe que para calcular o módulo do campo elétrico, a gente vai calcular dessa maneira, né? K módulo de Q sobre D quadrado. Tranquilo? E aí vamos pensar num detalhe. Veja só. Tanto a carga A quanto a carga B estão mergulhadas no mesmo meio, que é o vácuo. Então a constante eletrostática, se eu calcular o campo de A e calcular o campo de B, eu vou usar a mesma constante eletrostática, porque o meio que envolve as cargas é o mesmo. Outra coisa, apesar de uma carga ser positiva e outra ser negativa, a gente viu que o módulo das cargas são iguais. 125 microcoulombs, ok? O módulo é o mesmo. E o último detalhe, pessoal, mas não menos importante, é que quando a gente olha para a geometria da questão, observem que essa distância vale 3 centímetros e daqui para cá, ó, vale 4 centímetros. Então, pessoal, isso quer dizer o seguinte, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui são 3 centímetros, aqui também, ó. E daqui para cá são 4 centímetros. Pessoal, eu tenho certeza que todo mundo aí já está enxergando tanto um triângulo retângulo aqui, quanto um triângulo retângulo aqui, e que se um cateto vale 3, o outro cateto vale 4, quando você for usar o teorema de Pitágoras para calcular a hipotenusa, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, então você ia fazer x quadrado é igual a 3 quadrado mais 4 ao quadrado. E aí esse triângulo é aquele triângulo muito famoso que a gente chama de triângulo pitagórico, né? Que tem um cateto 3, outro cateto 4, então a hipotenusa vai ser igual a 5 centímetros. Então observe que de A até o ponto P são 5 centímetros e de B até o ponto P também são 5 centímetros, tá certo? Tá, e daí? E daí o seguinte, ó, se a constante é a mesma, se o módulo da carga é a mesma, e se a distância é a mesma, então eu já sei que o campo gerado por A em módulo é igual ao campo gerado por B, né?
O campo gerado por A em módulo é igual ao campo gerado por B. E isso vai me ajudar com toda certeza na resolução do problema. Por quê? Porque eu sei que se esses dois campos têm o mesmo módulo, então suas componentes também vão ter o mesmo módulo. Então, olha, se as componentes têm o mesmo módulo, gente, eu posso dizer que o campo elétrico A na direção X, assim como o campo elétrico B na direção X, eu posso equilibrar esses dois campos elétricos, ok? Então, o que sobra para a gente é apenas são apenas as componentes verticais. O campo de A na direção Y e o campo de B na direção Y. Então, no final da ideia, o campo resultante, que foi o pedido da questão, vai ser igual ao campo de A na direção Y mais o campo de B na direção Y. Só que, mais uma vez, como a gente viu que o módulo do campo elétrico de A é igual ao módulo do campo elétrico de B, então essas duas componentes também têm o mesmo valor. Então eu posso dizer, né, gente, que o campo elétrico resultante é igual a 2 vezes o campo elétrico na direção Y. Então, se eu descobrir quanto vale o campo elétrico na direção Y, acaba a questão, porque ele quer o campo elétrico resultante. Tranquilo? Veja que quantas informações eu fui te passando até a gente chegar nesse raciocínio. A partir de agora a pergunta é, tá, e como é que eu vou calcular o campo elétrico na direção Y? A gente vai ter que observar a geometria do assunto. Então deixa eu dar uma organizada aqui para que a gente possa visualizar melhor e resolver esse problema. Então agora, minha gente, a gente vai conseguir terminar a questão observando a geometria, como eu já tinha falado antes, tá bom? Então, olha, vê. Uma coisa muito importante em problemas dessa natureza é a gente sempre procurar algo, no caso aí, alguma semelhança, alguma geometria que a gente possa resolver o problema. Então, vocês conseguem visualizar esse triângulo que eu estou marcando aí? Vou dar uma engrossadinha aqui, olha, no tamanho das medidas, para vocês poderem enxergar com mais tranquilidade. E aí essas medidas valem quanto? Então, para esse triângulo, eu chamei esse ângulo aqui de cima de θ, primeiramente, né? Você vai agora saber por que eu chamei de θ. E as medidas são, deixa eu só dar uma diminuída nele, não precisa esse tamanho todo, a gente já viu aí como é que ele é, tá certo? E as medidas dele são 5 centímetros, lembrar, gente, de centímetro, vamos ter que passar para metro já já. Aqui são 4 centímetros, né? E aqui são 3 centímetros. Para quem não lembra como foi que a gente chegou nesses 5, o certo seria você fazer o teorema de Pitágoras, tá bom, gente? Aqui eu ganhei esse tempo, porque eu tenho quase que convicção de que todo mundo conhece esse triângulo pitagórico aí muito famoso. Mas você poderia fazer quadrado da hipotenusa, soma do quadrado dos catetos, né? Aí ficaria x² igual a 3² mais 4². Você encontraria que o valor desse x aqui, né? Se eu chamasse isso aqui de x, valeria 5, ok? Mas é muito famoso esse triângulo. E aí, pessoal, veja lá. Esse ângulo θ é igual a esse ângulo θ que também está aqui, olha. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui são duas retas que são paralelas, ó. Deixa eu dar uma aumentada para você ver. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Então esses dois ângulos aí são ângulos alternos internos. Aí por conta disso, eles têm a mesma medida. E aí eu fiz questão já de desenhar aqui do lado de fora, olha. Então, essa imagem para facilitar a nossa vida. Ok? Eu ainda estou chamando de campo de A, o EAY e o EBI, o EAX, né? Mas eu vou agora, inclusive, até tirar, porque a gente viu que essas medidas todas têm o mesmo valor. Então, vou só chamar o campo de A, vou só chamar de campo, então aqui seria o E na direção Y e o E na direção X. Lembrem-se que o que estamos precisando para resolver o problema é encontrar exatamente o EY. Por quê? Porque a gente viu que o campo resultante é o dobro do EY. Lembra disso aí? Então, pessoal, olha lá. Praticamente deixando a geometria pronta para a gente resolver o problema. Por quê? Porque lembre-se que o ângulo θ, olha, que está aqui, ó, é formado entre o EY e o E, né?
entre o EY e o campo elétrico. Então está aqui o ângulo θ, olha. Θ está aqui. E aí, gente, olha a matemática. Esse cara daqui que eu estou interessado é o cateto adjacente. E eu posso facilmente calcular o valor do campo elétrico, que é a hipotenusa. Então, lá no outro triângulo das medidas, né, dos lados, eu também vou precisar do cateto adjacente e da hipotenusa. Então, o cateto adjacente seria os 3 centímetros, né? Tá aí o cateto adjacente e a hipotenusa, os 5 centímetros. Então, está aí a hipotenusa. Então, pessoal, agora é só a gente fazer essa semelhança aí, olha. Se eu escrever assim, ó, EY, que é o cateto adjacente, está para a hipotenusa, que é E, assim como 3 está para 5. Alguém pode se questionar se eu vou ter que passar esse 3 e esse 5 agora para metro. Na verdade, nesse momento não precisaria, porque como aqui estaria em centímetro, aqui em centímetro também, então eu poderia, olha, muito bem simplificar e aí não seria nenhum problema. Eu vou ter que só mudar o valor agora para calcular o campo elétrico. Então, gente, o que eu vou fazer agora é calcular a intensidade desse campo elétrico e aí a gente sabe como calcular o campo elétrico, né? O campo elétrico é igual a K vezes o módulo de Q sobre D quadrado, que é a distância da carga até o ponto, né? Agora sim, eu vou ter que passar essa distância que está em centímetro para metro. Então, o campo elétrico vai ser igual a 9 vezes 10 a nona, que é o valor da constante eletrostática no vácuo, vezes 125 vezes 10 a menos 6. Lembrem-se que as duas cargas têm o mesmo módulo, né? E quando a gente vai calcular, a gente precisa do módulo da carga e a distância que separa as cargas até o ponto, ó, lembra? Vamos olhar lá na figura para vocês poderem relembrar, vale 5 centímetros, né? Só que 5 centímetros vamos ter que transformar para metros. No caso vai dar menos do que 1 metro, né? Então a gente fala que vale 5 vezes 10 a menos 2 em metro. Ok, gente? Então já transformei aí, ó, de centímetro para metro. Então vai ficar 5 vezes 10 a menos 2, só não esqueçam de elevar todo esse termo ao quadrado. Tranquilo? E aí, pessoal, então vai ficar que o campo vai ser igual. Olha lá, vou trabalhar logo com as potências de 10. Então, 10 a nona com 10 a sexta, produto de mesma base, repito a base, somos expoentes. 10 a nona com 10 a sexta vai dar 10 ao cubo, né? Quando a gente somar. Então, vou deixar o 9 em stand-by, veja por quê. Vezes o 125 também vou deixar em stand-by. Claro que se você quiser pode logo multiplicar, mas por que eu não fiz isso? Porque um pouquinho de paciência diminui aí com certeza consideravelmente as nossas contas. Então, dividido por 5 ao quadrado, que é 25, vezes 10 elevado a menos 4, né? Nós temos uma potência de uma potência. Eu repito a base e multiplico os expoentes. Então, claro que eu não fiz a multiplicação, porque eu ia ver aqui, ó, que 125 eu ia poder dividir por 25. Então, lá no numerador, vai sobrar 5. E 5 vezes 9 é igual a 45. Ok, gente? E aí, esse 10 a menos 4, se passar para o numerador, o que é que a gente faz com o expoente dele? Está negativo, a gente coloca positivo, não é assim? Então, vai ficar 10 ao cubo com 10 à quarta. Então, no final das contas, esse campo elétrico vai ser igual a 45 vezes 10 elevado a sétima newtons por coulomb. Mas não esqueçam que não é isso que a questão quer saber. A questão quer saber o campo elétrico resultante. Para a gente calcular o campo elétrico resultante, claro que isso aqui foi importante, mas agora a gente vai voltar aqui para cima, para poder substituir nessa parte aqui de cima. Então vai ficar que o campo elétrico em Y, que é o que a gente precisa saber para poder terminar a questão, é igual a, dividido aliás por 45 vezes 10 a sétima, é igual a 3 sobre 5. E aí, pessoal, eu posso simplificar o 45 com o 5. E aí vai sobrar aqui no denominador 9, né?
Então você vai ficar com 9 vezes 10 a sétima. E aí tudo isso vai estar dividindo, vai passar multiplicando. Então o campo elétrico em Y vai ser igual a 3 vezes, né? 9 vezes 10 a sétima. Então, nós vamos ficar que o campo elétrico em Y vai ser igual a 27 vezes 10 a sétima newtons por coulomb. E aí agora a gente só vai voltar então lá para o início. Deixa eu só mostrar um panorama aí para você poder dar uma olhadinha, né, de tudo que a gente fez. Agora que a gente calculou o campo em Y, a gente volta lá para o iniciozinho para poder multiplicar por 2. Lembre-se, ó, o campo resultante é 2 vezes esse valor. Então o campo resultante vai ser igual a 2 vezes 27 vezes 10 a sétima. E aí nós chegamos então à conclusão que o campo resultante é igual a 54 vezes 10 a sétima. Claro que essa questão, gente, é uma questão bem difícil, né? É uma questão que muito estudante, tenho certeza, teria alguma dificuldade para resolver esse problema. A gente resolve esse tipo de problema aqui no nosso canal para você poder pensar aí nas diquinhas que a gente acabou dando para você ganhar tempo, né? Como, por exemplo, o campo elétrico de A e de B tem o mesmo módulo, sendo assim as componentes vão ter o mesmo valor. A gente visualizou que, até se a questão me desse o ângulo, eu poderia usar a lei dos cossenos, mas não foi o caso. Aí eu tive que decompor para poder ver o que é que iria me interessar para resolver o problema. Só as componentes verticais, as horizontais iriam se cancelar. E aí, claro, toda essa parte matemática, toda essa parte algébrica, que aí você precisa ter realmente uma paciência, porque assim a vida é, tá bom? Um beijo muito forte no cérebro de vocês, muito obrigado por tudo, até a próxima.